Eles previam o que ia acontecer? Não, esses aí são os escribas. Sacerdotes. O que será que eles faziam, hein? Pensa aí. Tem alguma coisa a ver com religião. Magia? Eles eram responsáveis de cuidar dos templos religiosos, por isso que eles eram chamados de sacerdotes, tá? Então, acima ficava o rei, aqui, ó, todo mundo acompanha aqui. Abaixo, os nobres, que eram as pessoas os chefes que defendiam o território, os sacerdotes. Abaixo, artesãos, trabalhadores livres e agricultores. Percebam-se que grande parte da sociedade maia ela era representada pelos agricultores, artesãos e trabalhadores livres. O que os agricultores fazem, gente? O que eles fazem? Eles são responsáveis pelo... Hã? Plantação, muito bem, Luiz, isso mesmo, eles eram responsáveis pelas plantações. Então, os artesãos, eles ficavam responsáveis por isso. Quem que entrou agora? A Ivonete? É aluna... Não estou reconhecendo essa aluna aqui. Francisca, coloca aí o seu áudio, por favor, e o seu vídeo. Então, aqui, ó, esses trabalhadores, eles faziam parte, grande parte da sociedade maia. E por último, pessoal, eram os escravos, que basicamente eram porque perderam alguma guerra, ou então eles eram condenados. E eles serviam basicamente para serem o quê? Sacrifícios humanos e fazer algum outro trabalho ali na sociedade maia. Tranquilo? Vocês vão fazer essa piramidezinha do jeitinho que tá aí, tá? Aí você vai dividir e vai escrever rei em cima, nobres nessa parte de baixo, artesãos, trabalhadores livres e agricultores, e bem nesse finalzinho aqui você vai colocar os escravos. Você vai fazer uma pirâmide igual essa aí. Só que você não vai escrever esse tanto de coisa. Você vai escrever rei, aí depois nobres, artesãos, trabalhadores livres e por último a parte dos escravos. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Francisca, liga seu vídeo aí. A Ivonete Lina também, por favor, liga aí que eu preciso saber quem que é, qual aluno que é. Já vai. Francisca também, arrumei, por favor. Hora que vocês fizerem a pirâmide, a gente avança. Conseguiram fazer aí? Pessoal, se vocês estiverem com dúvida, vocês perguntem, tá? Então, olha só, nós vimos a... Oi. Mas se o rei morresse e o filho do rei tivesse irmã, eram os dois que governavam? No caso, seria o mais velho, tá? Aí seria o mais velho, que eles chamam de primogênito, que veio primeiro, né? Então, se, por exemplo, o rei morreu e ele teve 2 filhos, homens. Então, o primeiro vai assumir o local. Aí, por exemplo, esse rei teve uma menina e depois o menino. Quem vai assumir seria o menino, tá bom? Então, eles eram uma sociedade, assim, bem... Nos dias de hoje, que a gente falaria bem machista. Só que essa era a pirâmide social deles. O rei acima, nobres, artesãos, agricultores, trabalhadores livres e por baixo a última parcela que seriam os escravos. Era assim que era dividido. Então, oi. Fala de novo, por favor. Os escravos carregavam a pirâmide. Não tinha como carregar a pirâmide, né? Porque a pirâmide era feita de vários materiais ali, principalmente a rocha, que é muito pesada, a rocha, né? Que a gente vê aí na aula de geografia, que vocês têm. E não tinha como. Pensa só, carregar aquela pirâmide. Eles carregavam as rochas para construir a pirâmide. Agora, carregar a pirâmide não tinha como não, tá?
Vocês estão quase terminando de anotar? Eu já terminei. Quem que terminou? O Andrew? Sim. Ok. Francisca, liga sua câmera aí, por favor. E eu preciso saber quem que é essa aluna que entrou com o nome de Ivonete. Vocês conhecem? Não. Já Não. está com o nome da mãe aqui. Mas eu preciso saber quem que é. E eu preciso ver também quem que é esse aluno ou aluna. Posso passar? Uhum. Todo mundo copiou? Sim. Ok. Então vamos lá. Vamos então para uma outra atividadezinha nossa. Vocês vão colocar aí agora, vai escrever do jeitinho que tá aí, tá? Do mesmo jeito que tá, atividade. Agora a gente vai explicar como que era a organização social maia. A gente vai explicar dessa forma aí, ó. Como que era essa organização social maia? Aqui a gente viu a pirâmide, que eu expliquei para vocês, que essa pirâmide é onde que tá, como que era organizada a sociedade maia, tá bom? E agora aqui a pergunta tá querendo saber da gente essa resposta. Como que era a organização social maia? Como que os maias se organizavam? Como que era a sociedade maia, gente? E aí? A gente acabou de ver. Como que era? Primeiro os reis, O rei, depois os nobres, os sacerdotes, e depois os agricultores e os artesãos, e depois os escravos. justamente. Então, gente, percebam, a sociedade ela era bem divididinha. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tipo de sociedade bem dividida, a gente chama de sociedade estamental. O que significa? A gente até já estudou sobre isso. Do jeito que está, fica. Vamos supor que a Carita, ela nasceu pertencendo a uma família de agricultores, tá, Carita? Se a Carita nasceu pertencendo a uma família de agricultores, ela vai ser o quê? Uma agricultora, tá? Então, portanto, ela não poderia ser parte da realeza, muito menos dos nobres. Então, a Carita pertenceria à parte dos agricultores. Assim como, se você nasceu na família dos reis, ali da realeza, você provavelmente pertenceria à realeza. Então, você nasceu assim, você vai morrer dessa forma. Era desse jeito que era a sociedade organizada pelos maias. Então, a gente pode colocar igual aí o Luiz falou. Era uma sociedade várias camadas sociais, entre elas o rei, nobres, artesãos, agricultores e trabalhadores livres e a parcela dos escravos. Entendido? Uhum. Todo mundo aí, meninas, Andrew, todo mundo entendeu certinho? Tá todo Sim. mundo ouvindo? Certinho? Ok. Francisca, tá me ouvindo? Não tô conseguindo te ouvir nem te ver, Francisca. Então tá aqui, a gente viu então essa parcela de como que era a sociedade maia. Todo mundo já copiou aí? Tá na linha. Tá. Então, tá aí. Como que era dividida a nossa sociedade? A nossa não, né? A sociedade dos povos maias. Pronto. Pronto? Uhum. Todo mundo copiou?
Tô na penúltima linha. Tá bom, vou te esperar então. Tá aí. Vocês que entraram agora, vocês liguem o áudio e ativem o vídeo de vocês, tá? Terminei, professora. Terminou? Ok. Gustavo. Outra pessoa que entrou. Liga a câmera e o áudio. Vou passar então. Bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a política maia. Olha aqui, ó, Luiz. Como que você queria que as pessoas carregassem essa pirâmide aqui? Muito difícil, não é? Olha como que era. Muito impossível. Não tinha como carregar. Então, por quê? Eles poderiam carregar as rochas para construir essa pirâmide. Agora, carregar a pirâmide é meio impossível. Só se eles fossem o Thor ali, o Hulk, e olhem lá, né? Então, como que era a política? Como que era organizada ali a sociedade maia? Gente, a gente já trabalhou sobre essa palavrinha que eu vou falar. Cidades-estados. Vamos lá, vamos ver quem que vai lembrar o que que é. 10 pontos para quem lembrar o que que eram as cidades-estados. A gente trabalhou sobre isso já. A gente já falou sobre elas. E aí, ó, o André, o que eram cidades-estados? Luiz, Caritan. O que eram essas cidades-estados? E aí, pessoal? Vamos lá. Não sai. Oi? Não sai. Sabe, Não. a gente sabe o que é, mas não sai. Eu não entendi. Professora. A gente sabe, eu sei o que é, mas eu não consigo lembrar. Vamos lá, pensa aí. Cidades-estados. Cidades, que significa que são cidades, né? Óbvio. Estados. O que significa, será? É uma cidade, também ao mesmo tempo é um estado. Sim, mas o que seria? E aí, André, o que seria essas cidades-estados? Pensa. Vamos lá, vou explicar para vocês de uma forma bem fácil. Vamos pensar. Vocês têm irmãos, não tem? Uhum. Tem, né? Sim. Aí vamos supor que você chega da escola, tá cansado, aí você quer assistir aquele programa favorito lá na televisão. Só que aí quando você entra na sala, tá lá o seu irmão ou sua irmã assistindo outra coisa e vocês começam a brigar, porque é o seu horário de assistir o programa que você gosta. Aí você começa a dar uns murros no seu irmão, né, na sua irmã, começa a bliscar, jogar as coisas nele, né? Tá, beleza. Aí fica aquela bagunça. Aí vamos supor que nesse meio aí dessa conversa, o que vai acontecer? O seu vizinho chega para reclamar. Poxa, que barulheira que vocês estão fazendo, muita bagunça. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? Presta atenção. Você e seu irmão que estavam, ou sua irmã que estavam brigando por conta de um controle de televisão, o que vai acontecer? Oi, quem que tá falando aí? Liga a câmera, você que entrou aí agora, liga a câmera. Não vou ficar lá, não. Ó, e aí o que acontece? Você, mais o seu irmão que antes estavam brigando, vocês vão se unir, vocês vão falar assim, peraí, como que esse vizinho vem aqui intrometer na nossa briga? E aí vocês que estavam tretando ali, guerreando entre si, vocês vão se unir para expulsar o seu vizinho da sua casa. Era assim que funcionava as cidades-estados. Vocês eram o mesmo povo, tá? Mesmo povo, porque você e seu irmão, sua irmã são o mesmo povo, vocês pertencem à mesma família. Só que vocês tinham brigas entre si. E os maias faziam isso. Apesar deles pertencerem à mesma família, pertencerem ao mesmo povo, eles brigavam entre si. Só que quando precisava se unir para expulsar o inimigo, eles faziam isso. Cidades-estados é basicamente isso.
São cidades que são independentes umas das outras, tá? Cada um tinha o seu rei, cada um tinha a sua forma de organização. Só que quando precisava se unir para expulsar um inimigo, vocês se uniam para expulsar esse inimigo, tá bom? Isso significam cidades-estados. E a política maia, ela era formada dessa forma. Eram cidades, tá? Um povo só, uma família só, um povo só, maia. Só que cada um vivia em um determinado local. Cada um tinha o seu rei, cada um tinha o seu deus específico. Só que quando precisava expulsar um inimigo daquele território, o que eles faziam? Eles se uniam e expulsavam aquele inimigo daquele território. Entendidos? Então é isso que era a política maia. Então os maias, eles se organizavam dessa seguinte forma. E aqui, pessoal, eu trouxe essa imagem para vocês, que é a ruína... Tá cortando muito, professora. Oi, André. Tá me ouvindo agora? A sua voz tá cortando muito, não dá pra entender. Não, continua cortando. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Então tá. Vamos lá. Quando você não ouvir, você me fala. O restante do pessoal tá conseguindo me ouvir? Sim. Sim? Ok. Aqui, pessoal, tá vendo essa imagem? Vocês estão conseguindo visualizar? Conseguiram? Sim. Essa imagem aqui se chama Ruínas da cidade maia de Tikal. Tikal foi uma das principais cidades dos povos maias que conseguiu ser uma cidade muito importante, que está localizada onde hoje é o país da Guatemala. Então, se você algum dia for na Guatemala, você pode ir visitar essas ruínas da cidade maia aqui, que está localizada, que antes era chamada de Tikal. Hoje está localizada onde é a Guatemala. Então, essas pirâmides aqui. Gente, percebam-se, essas pirâmides aqui, dá uma olhadinha. Elas são bem parecidas com aquelas pirâmides dos egípcios, não são? Que a gente estudou? Sim. Bem parecida. Sim. E se eu falar uma coisa para vocês? Os egípcios nunca encontraram com os povos maias. Nunca, eles nunca se encontraram. Por quê? Os maias estavam localizados lá no continente americano e os egípcios lá no continente africano. Eles nunca tiveram contato um com os outros. Então, percebam-se, eles nunca tiveram contato e eles conseguiram desenvolver essas pirâmides dessa forma. Todo mundo entendeu? Entendido? Então, como que era a política maia? Era de cidades-estados. Elas eram o quê? Cada povo maia tinha um rei específico, mas quando precisava se juntar para expulsar o inimigo, eles faziam. É igual o exemplo que eu dei para vocês do vizinho aí. Você e seu irmão ou sua irmã talvez não se entendam, mas quando é para expulsar algum inimigo ou se unir para defender um ao outro, vocês fazem isso. Tá bom? Vou passar aqui. Só um minutinho. Aqui. Ó. Passou muito. Aqui. Então, igual eu falei para vocês, sua organização política era baseada na ideia de cidades-estados. O que era isso? As cidades-estados maias praticavam comércio entre si e elas travavam guerras. Então, vocês podem anotar isso aí, ó. As cidades-estados maias, vocês podem copiar essa parte em negrito aqui, ó. Elas praticavam o comércio entre si e elas também guerreavam, que é uma característica muito importante dos povos maias. Tá bom? Todo mundo entendeu? Certinho? Então vamos... A hora que vocês terminarem de copiar, vocês me avisem. Tá bom. Eu vou tirar uma foto aqui que tem que ficar registrado que vocês estão participando das aulas, tá? Podem ficar tranquilos aí. Ok. Todo mundo copiou? Sim.
Já? O Gustavo, ele não tô conseguindo ouvir ele, nem falar com ele aqui. Tem alguns alunos que estão mandando mensagem, eu não sei por que não está conseguindo entrar. Todo mundo anotou? Sim. Sim. Vamos lá, então. Agora a gente vai falar sobre o fim dos povos maias. O que significa? Como que esse povo, então, como que essa civilização chegou ao fim? Eles chegaram ao fim, pessoal, porque, primeiro, eles guerreavam muito entre si, tá? Apesar deles pertencerem ao mesmo povo, eles guerreavam muito entre si. O que significa isso? Eles travavam guerras entre eles mesmos, tá bom? Eles, algumas outras características que falam que levou ao fim dos povos maias. Falta de alimento também foi uma das questões que também foi levantada, algumas das hipóteses que foram levantadas a respeito de por que os povos maias chegaram ao fim. Então, primeiro, porque eles guerreavam muito entre si, eles brigavam muito entre eles, e quando tem muita guerra, o que acontece? Tem muita morte. E, basicamente, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas não vão dar continuidade no seu império, no seu povo. Outra questão, que é outra hipótese, foi a falta de alimento. Por conta do quê? Uma superpopulação. Então, tinha uma superpopulação que não tinha alimentos para todo mundo e essas pessoas vão começar a morrer ali de fome mesmo. Esgotamento de terra. Gente, vamos lembrar de uma questão aqui, que é o seguinte. Os povos maias, eles não tinham essa mordomia que nós temos nos dias de hoje. Por exemplo, se você tem um dinheiro, você pode ir no supermercado e você pode comprar o alimento para você. Não é? É assim ou não é? Hoje, nos dias de hoje. Sim, é desse jeito. Sim. Os povos maias, eles não tinham essa mordomia que nós temos hoje. Que é o seguinte, para eles sobreviverem, para eles se alimentarem, eles precisavam o quê? Plantar. Por isso que tinham os agricultores lá que eram pessoas de extrema importância naquela sociedade. Então, um dos motivos que também pode ter levado ao fim dos povos maias foi o esgotamento de terra. Não tinha terra o suficiente para continuar plantando. Desastres naturais, doenças, isso aí foram alguns dos motivos que levaram ao fim dos povos maias. Então, vocês podem colocar o título aí, ao fim dos povos maias, e copiar essa parte em negrito. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Então, a gente acabou de ver aí uma das principais civilizações, que foram os povos maias. Então, os povos maias foram esses povos de extrema importância aí que nós podemos falar. Então, olha só, para quem não sabia sobre a existência deles, agora já sabe que os povos maias, eles foram povos que viveram aqui na parte do nosso continente americano. Foram povos que eram politeístas. Os europeus nem sabiam da existência desses povos, eles foram tomar conhecimento deles, não dos maias em específicos, porque quando os europeus chegaram aqui no nosso continente, que hoje a gente conhece como continente americano, os povos maias já tinham sido extintos. Ou aqueles que sobreviveram, eles se misturaram com outros povos, principalmente povos próximos ali, mas os europeus não conseguiram conhecer o povo maia como eles viviam antes aí, por conta dessas questões que levaram ao fim deles. Todo mundo entendeu o que eu falei? O áudio tá bem aí? Todo mundo conseguiu? Leandra, Sim. tá me ouvindo? O Gustavo, eu não tô conseguindo ver ele nem ouvir. Então... Ok.
Tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo anotou? Todo mundo, gente? Sim. Sim, Carita anotou, Luiz, Leandra. Tá anotado? Posso passar? Pode. Sim. Ok. Bom, vamos lá então. Tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, Luiz. Você que estava me perguntando. Essa aqui é uma ruína, tá? A ruína quer dizer que é o que sobrou desse povo, é o que resta desse povo, que a gente pode falar até como fonte histórica, monumento ali. Se alguém quiser ou se interessar para estudar a respeito dos povos maias, isso aqui é uma ruína. Tá vendo aqui, gente? É uma pirâmide, não é? Lembra das pirâmides egípcias, que também tem esse formato aqui? Não tem esse formato bem parecido? E é aquilo que eu falei para você. Eles nunca tiveram contato com os povos egípcios. E olha só para vocês verem como que é a pirâmide aqui, né? Muito interessante. Essa pirâmide... Oi? Muda o topo da pirâmide. Muito bem, Luiz, isso mesmo. Porque o topo da pirâmide egípcia é bem assim, né? Bem certinho. Lá, aqui, vocês estão vendo essas portinhas aqui? Uma espécie de portinhas. Era onde eles passavam os sacrifícios, né? Os sacrifícios humanos. Eles matavam eles aqui no topo dessa parte aqui da pirâmide. E eles deixavam o sangue escorrer por aqui, ó. Por essas escadas. Porque, para eles, isso agradava muitos deuses. Porque os deuses iriam dar continuidade e de tudo aquilo que eles tinham. Então, os sacrifícios humanos, tanto nos povos incas, os astecas, principalmente os astecas que nós vamos estudar, que é o próximo povo, eles faziam muito sobre isso. Então, eles tinham muito essa técnica de fazer essas questões com esses prisioneiros. Entendidos? Isso aqui é a ruína de Chichén Itzá, que são consideradas um dos principais sítios arqueológicos dos maias. Tá bom? Conseguiram visualizar aí? Certinho? Sim. Todo mundo entendeu aí a parte dos maias? Anotou a parte dos maias? Sim. Sim. Tá tranquilo? Certeza? Eu sei que é mais difícil, né, gente? Porque é aula online e tudo mais, mas se vocês forem tendo dúvidas, podem me perguntar. E aí eu nem sei, né, se a gente vai voltar mesmo em junho agora. E aí, se não for voltar, a gente vai continuar dando aula assim, tá bom? Então, sem dúvidas, tranquilo? Sim. Sim? Então, nós vamos parar hoje aqui, tá? Olha só, a gente passou mais de 1 hora aí, ó. Nós ficamos mais de 50 minutos, mais de 1 hora com a nossa aula. Amanhã nós vamos ter outra aula, tá bom? Todo mundo entendido? Todo mundo ouviu? Sim. Amanhã nós vamos falar mesmo horário, tá bom? Mesmo horário, 1 hora, eu vou enviar o link, vocês vão entrar, que amanhã nós vamos falar deste povo aqui, ó. Esses aqui, que são os povos astecas. A gente vai estudar sobre eles. Tranquilo? Todo mundo? Sim. Então, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, tá bom? Até mais, gente. Tchau. Mas, Tchau. não. Tchau. Tchau. Acabou.